Olá, meus irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, o meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Culto Verdadeiro. Ele foi escrito pela irmã Auriesra Moraes e ele está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Como foi ela quem escreveu, não fui eu vou ler com os irmãos o texto e contar aquilo que eu entendi, tá certo? Isto dito, acho que a gente pode começar orando. Senhor Jesus, nós pedimos em teu nome que tu possas estar conosco nesta meditação, que realmente nós possamos entender a importância do culto ao Senhor, que nós possamos entender onde é que devemos cultuá-lo. Perdoa-nos, Senhor, mostra-nos a verdade, que nós possamos colocá-la em prática. É em teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto de referência está em João, no Novo Testamento, portanto, no capítulo 4. A orientação da irmã Auriestra é ler do versículo 15 ao 24. Mas eu vou ler do 1 ao 24, tá bom, irmãos? Porque, eu acho bacana contextualizar tudo aqui, já que Jesus está falando com a mulher samaritana, tá bom? Então, tenha um pouquinho de paciência e vamos ler juntos. Então, diz assim, ó, Jesus e a mulher samaritana. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus que batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou lá para Galiléia. No caminho, ele tinha que passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco d'água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. E a mulher respondeu: o senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que lhe está pedindo água, você pediria e ele lhe daria água da vida. E ela respondeu: o senhor não tem balde para tirar a água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam da água daqui. Será que o senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então agora iniciamos o texto que a irmã Auriestra pediu. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. E Jesus fala para ela: vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5. E esse que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. E a mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará um tempo em que ninguém vai adorar a Deus neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem que adoram, mas nós sabemos que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito e por isso
Os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? A irmã Oriés escolheu o versículo 23 para ser o versículo-chave, que diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Nós somos criados para a honra e glória do nosso Deus. Foi para isso que a gente foi criado. Não foi para qualquer outra função. E o sentido da nossa existência é o quê? Adorar a Deus. Fomos feitos para adorá-lo em todo o tempo, com nossa vida, com nossas ações, com tudo que nós temos. Deus, contudo, não recebe um culto qualquer. Ele não quer uma coisa assim bagunçada, ele não quer uma coisa de qualquer jeito. O culto a ele deve ser puro e perfeito, segundo o seu espírito. Então, às vezes a gente se pergunta assim: nossa, mas como é então que eu vou adorar a Deus? Será que vai ter lá um script? Vai ter que ser assim, ó. Tem o prelúdio, depois vem a oração, depois tem o louvor, a mensagem, depois outro louvor. É desse jeito que tem que adorar a Deus? Ou não? É de qualquer jeito que tem que adorar a Deus? Não. Na verdade, não existe uma receita para adorar a Deus. Mas o culto deve ser puro e verdadeiro. Puro e perfeito. Puro e de acordo com o Espírito Santo. Então, na medida que nós estamos conectados com Deus, Ele vai colocando no nosso coração qual é o jeito de adorá-lo. Então, a mulher samaritana, ela tinha uma grande dúvida. Onde que era o lugar de adoração? Porque os samaritanos, desde que os judeus tinham ido embora, e eles sacrificavam lá e adoravam no Monte Gerizim. Os judeus chegam e falam assim: não é aqui, é em Jerusalém. E ela ficou na maior dúvida cruel: gente, mas onde que é para adorar? Aí o que acontece? Jesus explica quem são os verdadeiros adoradores e como fazer um verdadeiro culto a Deus. Consequentemente, ela tira essa dúvida sobre o lugar de adoração, fazendo-a entender que o importante não era a geografia, mas acima de tudo o adorador. Então não era a questão geográfica, não era o local físico, não era Jerusalém especificamente, não era o Monte Gerizim, não era lugar nenhum, era quem estava adorando e a forma como estava adorando. Era isso que Jesus dizia que importava. Então não era o local, era o adorador. O profeta Isaías confrontou a nação de Israel sobre o tipo de culto que o povo estava fazendo a Deus. Eles tinham muitos rituais, religiosos, e não entendia que aquilo era um engano. Eles eram hipócritas e estavam realizando um culto que o Senhor não estava se agradando e nem estava aceitando. Eles transformaram o culto a Deus em um sacrilégio. Em nossos dias também isso não é diferente. Hoje em dia também muitas vezes isso acontece. Então a gente precisa voltar ao primeiro amor. Tentar se conectar da melhor forma com Deus, abrindo mão da religião, da religiosidade e se preocupando com a espiritualidade, com a nossa conexão com Deus, o quanto Ele é importante para nós e quanto nós o adoramos, porque Ele nos resgatou, Ele nos salvou, nos tirou do lamaçal, nos colocou num lugar seguro, porque Ele nos ama, nos protege, nos santifica e porque um dia Ele vai voltar. Então, assim, nós temos motivos de sobra para adorar o Senhor, mas temos que reconhecer isso. Não pode ser um ritual, tem que ser algo que flui do nosso coração, porque nós realmente reconhecemos a santidade e o amor de Deus por nós. Então, precisamos nos lembrar... em nossos dias não é diferente. Precisamos voltar ao primeiro amor. E como Deus exige de Israel arrependimento, Ele exige de cada um de nós que a gente se torne um verdadeiro adorador. Precisamos nos lembrar que adorar não está relacionado a um lugar, como pensava a samaritana,
mas uma vida no altar e um coração humilde e obediente à palavra do Criador dos céus e da terra. Então, a gente tem que olhar para a gente mesmo, fazer uma autoanálise e se perguntar: nossa, mas como é que tá esse meu culto ao Senhor? Será que assim é uma coisa automaticamente? Ah, tem culto de quarta, sexta e domingo, ou não sei qual é o dia que tem na sua igreja. E aí, nesse dia eu vou, porque tem que ir mesmo, né? Senão os irmãos vão perguntar: nossa, você não veio quarta, você não veio domingo, você não veio de manhã? Ou realmente eu estou grata a Deus e eu quero adorá-lo porque Ele é santo, porque Ele me ama, porque Ele mandou Jesus Cristo, porque eu sou salva na palavra, no amor, no resgate, por tudo aquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz, ressuscitando e crendo que um dia Ele vai voltar. Quais são os motivos que a gente tem para adorar? É um ritual ou realmente nós cremos que Jesus Cristo merece toda adoração? Porque o nosso Deus é digno de toda adoração. Então, assim, o nosso texto aqui acaba dizendo assim, aqui, que o Senhor nos ajude a gente ser mais zeloso, mais fervoroso todos os dias, para que o nosso culto seja recebido por Ele como aroma suave e agradável às suas narinas. Porque o nosso culto, o nosso louvor sobe para o Senhor, se ele for aceito. Então, quando eu digo que nós temos que prestar um culto verdadeiro, não é só quando a gente vai ao templo. Nós temos que prestar um culto com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas ações, como tratamos o nosso irmão. Tudo isso está envolvido a nossa adoração a Deus. Tudo isso tem a ver com o quanto Ele nos ama e o quanto Ele merece o nosso culto de adoração. O nosso manancial termina assim, ó. O zelo do Senhor em seu culto é inegociável. Então, nós temos sim que estar preocupados em entregar ao Senhor um culto, um louvor que realmente Ele se agrade, que Ele olhe para aquilo e diga: não, realmente eu vou receber. Bom, meus irmãos, eu termino aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.